A paz do Senhor, irmãos. Neste vídeo vamos ler a nona catequese proferida na audiência geral pelo Papa João Paulo II, sobre a sacralidade do matrimônio e da família, em que medita sobre o texto bíblico que diz: o homem se unirá à sua mulher tão intimamente que os dois serão uma só carne, a respeito da união na humanidade, que liga a mulher e o homem no mistério mesmo da criação. Essa mensagem vai fortalecer a sua esperança na família, como projeto amoroso de Deus. Dê o seu like e compartilhe com todos aqueles que necessitam desta palavra de fé. Assim você estará contribuindo com a evangelização. Uma boa leitura. Catequese proferida pelo Papa João Paulo II. Quarta-feira, 21 de novembro de 1979. Valor do matrimônio uno e indissolúvel à luz dos primeiros capítulos do Gênesis. Recordemo-nos ter Cristo apelado para o que era no princípio, quando foi interrogado sobre a unidade e a indissolubilidade do matrimônio. Citou as palavras escritas nos primeiros capítulos do Gênesis. Procuramos por isso, no decurso das presentes reflexões, penetrar no sentido próprio destas palavras e destes capítulos. O significado da unidade original do homem que Deus criou varão e mulher, obtém-se particularmente à luz do Gênesis 2, 23, conhecendo o homem na completa dotação do seu ser, isto é, em toda a riqueza daquele mistério da criação que está na base da antropologia teológica. Este conhecimento, quer dizer, a busca da identidade humana daquele que no princípio está só, deve passar sempre através da dualidade, da comunhão. Recordemo-nos da passagem de Gênesis 2, 23, ao vê-la o homem exclamou: esta é realmente o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Se chamará a mulher visto ter sido tirada do homem. À luz deste texto, compreendemos que o conhecimento do homem passe através da masculinidade e da feminilidade, que são como duas encarnações da mesma solidão metafísica, diante de Deus e do mundo, como dois modos de ser corpo e ao mesmo tempo homem, que se completam reciprocamente, como duas dimensões complementares da autoconsciência e da autodeterminação, e ao mesmo tempo como duas consciências complementares do significado do corpo. Como já mostra Gênesis 2, 23, a feminilidade encontra-se em certo sentido, a si mesma, diante da masculinidade, ao passo que a masculinidade se confirma através da feminilidade. Precisamente a função do sexo, que é em certo sentido constitutivo da pessoa, não apenas atributo da pessoa, mostra quão profundamente o ser humano, com toda a sua solidão espiritual, com a unicidade e irrepetibilidade própria da pessoa, é constituído pelo corpo como ele e como ela. A presença do elemento feminino, ao lado do masculino e juntamente com ele, tem o significado do enriquecimento para o homem em toda a perspectiva da sua história, incluindo a história da salvação. Todo este ensinamento sobre a unidade foi já expresso originalmente em Gênesis 2, 23. A unidade de que fala Gênesis 2, 24, os dois serão uma só carne, é sem dúvida aquela que se exprime e realiza no ato conjugal. A formulação bíblica extremamente concisa e simples, indica o sexo, feminilidade e masculinidade, como a característica do homem, varão e mulher, que permite aos dois, quando se tornam uma só carne, submeter contemporaneamente toda a sua humanidade à bênção da fecundidade. Todavia, o contexto completo da formulação lapidar não permite determos-nos na superfície da sexualidade humana, não nos consente tratarmos do corpo e do sexo fora da plena dimensão do homem e da comunhão das pessoas, mas obriga-nos desde o princípio a descobrir a plenitude e a profundidade próprias desta unidade, que o homem e a mulher devem constituir à luz da revelação do corpo. Portanto, antes de tudo, a expressão que anuncia que o homem se unirá à sua mulher tão intimamente que os dois serão uma só carne, leva-nos sempre a dirigirmos-nos ao que o texto bíblico exprime anteriormente a respeito da união na humanidade, que liga a mulher e o homem no mistério mesmo da criação. As palavras de Gênesis que acabamos de analisar explicam este conceito de modo especial. O homem e a mulher, unindo-se entre si, no ato conjugal, tão intimamente, que se tornam uma só carne, redescobrem, por assim dizer, cada vez e de modo especial, o mistério da criação, voltam assim àquela união na humanidade, osso dos meus ossos e carne da minha carne, que lhes permite reconhecerem-se reciprocamente como da primeira vez, chamarem-se pelo nome. Isto significa reviver, em certo sentido, o original valor virginal do homem, que deriva do mistério da sua solidão diante de Deus e no meio do mundo. O fato de se tornarem uma só carne é forte laço estabelecido pelo Criador, por meio do qual eles descobrem a própria humanidade, quer na sua unidade original quer na dualidade de um misterioso atrativo recíproco.
O sexo, porém, é alguma coisa mais que a força misteriosa da corporeidade humana, que age quase em virtude do instinto. Ao nível do homem e na relação recíproca das pessoas, o sexo tem uma sempre nova superação do limite da solidão do homem, ingênita na constituição do seu corpo, e determina-lhe o significado original. Esta superação sempre em si contém certo assumir a solidão do corpo do segundo eu como própria. Por isso, anda esta ligada à escolha. A formulação mesma de Gênesis 2, 24 indica não só que os seres humanos, criados como homem e mulher, foram criados para a unidade, mas também que precisamente esta unidade, através da qual se tornam uma só carne, tem desde o início o caráter de união que deriva de uma escolha. Lemos de fato: o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher. Se o ser humano pertence por natureza ao pai e à mãe em virtude da geração, une-se pelo contrário à mulher, ou ao marido, por escolha. O texto de Gênesis 2, 24 define esse caráter do laço conjugal em referência ao primeiro homem e à primeira mulher, mas simultaneamente o faz na perspectiva de todo o futuro do homem na terra. Por isso, na devida altura virá Cristo a apelar para este texto, como ainda atual na sua época. Criados à imagem de Deus, ainda quando formam autêntica comunhão de pessoas, o primeiro homem e a primeira mulher devem constituir o início e o modelo dessa comunhão para todos os homens e mulheres, que em qualquer tempo sucessivo se virão a unir entre si tão intimamente que sejam uma só carne. O corpo que através da própria masculinidade ou feminilidade, auxiliar ambos, um auxiliar que lhe seja semelhante, a encontrarem-se em comunhão de pessoas, torna-se de modo particular o elemento constitutivo da união deles, quando se tornam marido e mulher. Isto se realiza, porém, através de uma escolha recíproca. É a escolha que estabelece o ato conjugal entre as pessoas, que só baseadas nele se tornam uma só carne. Isto corresponde à estrutura da solidão do homem e, em concreto, à dupla solidão. A escolha, expressando autodeterminação, apoia-se no fundamento daquela estrutura, isto é, no fundamento da sua autoconsciência. Só com base na estrutura própria do homem é ele corpo e, através do corpo, é também macho ou fêmea. Quando ambos se unem entre si tão intimamente que se tornam uma só carne, essa união conjugal pressupõe madura consciência do corpo. Mas, esta traz consigo uma particular consciência do significado daquele corpo na entrega recíproca das pessoas. Também neste sentido Gênesis 2, 24 é texto anunciador. Mostra de fato que em cada união conjugal do homem e da mulher é de novo descoberta a mesma original consciência do significado unitivo do corpo na sua masculinidade e feminilidade. Com isto indica o texto bíblico, ao mesmo tempo que em cada uma de tais uniões se renova, em certo modo, o mistério da criação em toda a sua profundidade original e força vital. Tirada do homem como carne da sua carne, a mulher torna-se em seguida, como mulher e através da sua maternidade, mãe de todos os vivos, tendo também no homem a sua maternidade a própria origem. A procriação está radicada na criação e cada vez, em certo sentido, reproduz o mistério criativo. Conforme Gênesis 3, 20. A este assunto será dedicada uma reflexão especial, o conhecimento e a procriação. Nela será necessário apelar ainda para outros elementos do texto bíblico. A análise feita até agora, do significado da unidade original, mostra de que modo desde o princípio aquela unidade do homem e da mulher, inerente ao mistério da criação, é também dada como exigência na perspectiva de todos os tempos sucessivos. Notas. A íntima comunidade conjugal de vida e amor foi fundada e dotada de leis próprias pelo Criador, baseia-se na aliança dos cônjuges, ou seja, no seu irrevogável consentimento pessoal, Gaudium et Spes 48. Aqui encerramos a leitura desta catequese maravilhosa sobre a teologia do corpo. Continuaremos este estudo no próximo vídeo. São João Paulo II, rogai por nós.